envelopes para você fazer isso de forma física, e no envelope tem o CNPJ da igreja, que é o código Pix que a gente utiliza. Então, se você entender que deve, sinta-se à vontade para participar financeiramente deste momento. Crianças, hoje não, crianças. As crianças, vamos orar pelas crianças, para elas irem para a salinha? Vamos lá. Isso aí. Firme forte. Isso aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida desses pequenos, dessas pequeninas, que em nome de Jesus o Senhor use as nossas vidas, dos professores, das professoras, e que essas crianças cresçam aprendendo do Senhor, conhecendo do Teu amor, e que elas venham ser um instrumento nas Tuas mãos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Cuidado para descer, cuidado na escada. Os maiores ajudam os menores. Isso, por favor. Obrigado. Vamos lá. Ninguém desistiu? Todo mundo aí? Firmes e fortes? Nós estamos conversando a respeito do processo da ação de Deus na nossa vida igreja. Começamos lá no Êxodo, expliquei porque que eu não usei o texto do Gênesis para isso, porque que a gente começou no Êxodo. 32 vezes o autor do Antigo Testamento vai dizer, os autores do Antigo Testamento vão dizer que o Deus é o Deus que nos livrou da terra do Egito, enquanto a referência sobre a criação do Gênesis, ela é utilizada apenas 6 vezes, o Senhor como Criador de todas as coisas. Então a experiência da saída do Egito é algo muito mais impactante na vida do povo judaico, do povo de Deus, do que qualquer outro contexto do Antigo Testamento. Então nós começamos no Êxodo, Moisés vem, liberta o povo do Egito. Começamos do Egito, Moisés vem, liberta o povo, temos a experiência do Sinai, a voz, a fala, a comunicação, o contato de Deus depois de tanto tempo. Uma nação é estabelecida, Jerusalém é formada, Jerusalém começa de uma maneira maravilhosa, esplendorosa. Rainha de Sabá visita Salomão, toda aquela expectativa, como são felizes as mulheres da tua casa, como são felizes o povo do teu reino, como é maravilhoso a maneira como você se relaciona com Deus e com tudo isso que Ele tem confiado nas mãos de vocês. E aí dentro desse contexto a vida vai seguindo, e Salomão, uma determinada hora, começa a usar trabalho escravo para a construção do templo, começa a usar trabalho escravo para a construção de bases militares, vira um traficante de armas, trafica carros de combate, carros de guerra. E aí nessa hora todos os profetas do Antigo Testamento se levantam contra essa atitude de Salomão. Isaías, Jeremias, Zacarias, Amós inclusive é o mais interessante. Enfim, eu já chego lá. Aí o povo é levado cativo à Babilônia, e o povo levado cativo à Babilônia retoma a um estado anterior lá do Egito. E aí a situação é a seguinte: o que nós estamos fazendo aqui de novo? Como é que a gente veio parar aqui? E os profetas denunciando, e o povo cativo agora na Babilônia. Entre Babilônia e Jerusalém e Sinai e Egito e Êxodo, Sinai, Êxodo, Egito, 430 anos de intervalo aproximadamente em cada uma dessas situações, e o povo na angústia. 430 anos depois vem Jesus na plenitude dos tempos. E aí Jesus, no seu ministério dentro desse contexto que nós vivemos hoje, ele vem com uma nova proposta. Ele vem mudando, vem reformulando, e nós já falamos isso em outras ocasiões, que a grande questão acerca de Jesus não era a lei,
obediência da lei, não era o cumprimento da lei, mas era a interpretação da lei. E aí vem Jesus, trazendo algo absolutamente diferente, novo e revolucionário de tudo aquilo que o povo tinha visto antes. Os profetas, principalmente Isaías, ele vem falando em todo esse contexto pré-exílio da Babilônia e exílio da Babilônia, dizendo assim: olha, há de vir o príncipe da paz, há de vir aquele onde as armas serão transformadas em arado. O boi, o leão e a ovelha pastarão juntos. É algo absolutamente novo, algo absolutamente diferente. Assírios, egípcios e judeus se assentarão na mesma mesa, a mesa será grande. E os profetas vêm com toda essa proposta, toda essa fala. Vem Jesus, a expectativa só aumenta, a expectativa só cresce, o coração daquelas pessoas ferve por causa dessa esperança de um novo êxodo, um novo rei, um novo filho de Davi, um novo filho de Davi que valoriza outras coisas que Salomão não valorizava, um novo filho de Davi que caminha conosco, um novo filho de Davi que nos ouve, um filho de Davi que dá atenção para o cego, para a prostituta, que dá atenção para o mendigo, para aquele que é pária da sociedade. Tudo resolvido, até que um belo dia Jesus é preso, julgado, condenado e morto. Não só morto, mas morte de cruz. A maior vergonha para uma pessoa era a morte de cruz dentro do complexo judicial do romano. Era a morte mais humilhante que uma pessoa podia ter, era a morte de cruz. E Jesus morreu. Aí a gente está de cara com 2 discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, porque é uma volta de angústia, é uma volta de tristeza. Todas as nossas esperanças estavam em Jesus de Nazaré, e agora Jesus de Nazaré está morto e crucificado, e acabou a esperança, não temos mais expectativa nenhuma. Ele disse para nós que ele era o filho de Davi, as pessoas o aclamavam como sendo filho de Davi, cegos viam, coxos andavam, paralíticos levantavam e saíam andando com as suas camas, com as suas macas, mudos falavam, e agora ele está morto. A volta para Emaús é uma volta de angústia. Nessa volta Jesus se revela àqueles 2 irmãos, e aqueles 2 irmãos voltam a Jerusalém. Propositadamente eu dou um pulo na história, e a gente vai se encontrar no domingo passado com o Filipe. Filipe também saindo de Jerusalém, encontra com um eunuco que sai de Jerusalém porque foi lá adorar o Senhor. O eunuco lá dentro, na possibilidade incrível de tantos textos bíblicos, está lendo algo referente ao Messias. Filipe encosta do lado da carruagem. Olha que interessante como Deus restaura as coisas. A carruagem sempre simbolizou, dentro do contexto do primeiro século, um ornamento de guerra. Agora não, agora é o eunuco egípcio lá dentro, pessoa mais improvável do mundo. Ele ali tem um encontro com o Senhor. O que impede que eu seja batizado? Do ponto de vista do Filipe, impede um monte de coisa. Do ponto de vista do Filipe, como um bom judeu, conservador, lindo, maravilhoso, do interior de Jerusalém, ele não podia nem falar com o eunuco, que dirá entrar na carruagem do eunuco, que dirá evangelizar o eunuco, e que dirá na hora do eunuco perguntar assim: posso ser batizado? E o Filipe responde: pode. Alguma coisa mudou na vida e no coração do Filipe, porque o Filipe não daria aquela resposta jamais, se ele pensasse na igreja dele, na religião dele, na comunidade dele e no grupo que ele fazia parte. Não tinha nada a ver com o contexto do Filipe, nada a ver. E aí nós estamos exatamente nesse momento agora. Nós estamos numa dinâmica que Filipe passou em dar a resposta para o eunuco. Nós estamos em uma dinâmica, numa encruzilhada em que Paulo passou, quando Paulo escreve Romanos capítulo 6 e 7, quem me livrará do corpo dessa morte? E a gente romantiza, é o corpo dessa morte, o meu pecado, o
corpo dessa morte, o miserável homem que eu sou, o corpo dessa morte, o contexto que eu vivo, o corpo dessa morte, essa sociedade podre da qual eu faço parte. Essa é a ideia do Paulo. Mesmo problema que o Pedro passou. Pedro em cima da casa de Simão, o curtidor, está lá na laje, vendo o sol, lindo, maravilhoso, muito provavelmente de frente para o mar. Desce um lençol cheio de animais. Aí o Senhor fala assim: Pedrão, lancha. Não, Senhor, jamais. Não tocaria em nada impuro. Aí o Senhor insiste com ele. E aí ele vai, logo em seguida alguém bate na porta, depois dessa visão que o Pedro tem, e o Pedro vai para casa. Tinha um não-judeu, e ali a casa do não-judeu inteira se converte. Tensões e dilemas as quais a igreja do Senhor Jesus vai passar a vida inteira. A vida inteira. Atos era uma igreja em movimento, e nós somos continuidade dessa igreja em movimento. E essa história, ela não para, e ela vai continuar até que ele venha. E nós vamos precisar entender, compreender como praticar a nossa vida em Cristo hoje. Por isso, algumas orações e algumas canções que a gente canta são muito perigosas. Não se engane. Por exemplo, Jesus, seja o centro, seja a minha fonte, seja a minha luz. Dizer: Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar. Aliás, Jesus, seja a razão do meu viver. Jesus, eu quero que você seja o meu caminho e a minha direção. Outras coisas que nós dissemos para Jesus hoje de manhã: digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és. Digno da minha vida, eu repito, só Tu és. Eu sou Teu, eu sou Teu. O Senhor é incomparável, o Senhor é inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você prestou atenção que você acabou de dizer para Jesus que você quer que Ele encha o seu coração do amor que é capaz de mudar o mundo? Você prestou atenção que foi isso que você cantou? Que você está querendo um amor que mude o mundo. Que amor é esse que muda o mundo? Rafa, me ajuda aí, pode mudar a primeira página e a gente vai falar sobre isso. Que amor eu estou pedindo para Deus que encha meu coração para que o mundo seja mudado? Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 e 13. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morarem, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Precisa explicar? Quando a sua confiança não estiver mais em Deus, mas estiver nas suas posses, tome cuidado. Quando a sua confiança estiver no seu saldo bancário, tome cuidado. Quando a sua confiança estiver no plano de saúde que a tua empresa te dá, tome cuidado. Quando a sua confiança estiver nos diplomas espalhados na sua parede, tome cuidado. Quando a sua confiança estiver no carro legal e bacana que você tem, tome cuidado. Quando você entrar no restaurante e você escolher o prato pelo lado esquerdo, sem se preocupar com o lado direito, tome cuidado. Tome cuidado. Por uma razão muito simples. E nessa razão muito simples, a gente volta lá na
pergunta sobre o que eles estão falando, qual é a primeira pergunta que eles fazem para o estranho? Escuta, você não acompanhou as redes sociais essa semana? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Tinha um camarada aqui, o nome dele era Jesus, poderoso em obras, conhecedor da palavra, um rabi entre nós, e ele foi morto. Onde é que você estava que você não viu nada disso? No caminho de Emaús, a única preocupação daqueles dois irmãos, na tristeza e na angústia do coração deles, é que a outra pessoa não tinha acompanhado as notícias da semana. Só isso. O que me faz entender algumas coisas. Primeira coisa, nós corremos o sério risco de estarmos com Jesus todos os dias. Estamos com Jesus todos os dias e não temos consciência de quem Ele é de fato. Eu oro todo dia. Eu acordo pela manhã e oro. Eu vou almoçar, eu oro. Eu separo o tempo da minha vida e tenho tempo de devocional. Eu abro a palavra de Deus e estudo. Eu estou com Ele todo dia. Eu tenho músicas de adoração na minha playlist. Procuro ser uma boa pessoa. Procuro tomar cuidado com o meu vocabulário. Afinal de contas, eu sou com Jesus, eu sou dele, Ele é meu. Estou com Ele todo dia. E mesmo estando com Ele todo dia, eu não sei quem Ele é de fato. Você já pensou nesse risco? Qual é o amor de Jesus que vai encher o teu coração para mudar o mundo? Quando você faz essa oração, quando você canta essa música, que amor que você quer que entre no seu coração para que o mundo seja transformado? Qual foi a transformação de mundo que Jesus veio trazer? Jesus entra no Evangelho de Marcos, na sinagoga. Rabi novo, que legal. Jesus dá uma palavra de boas-vindas para a igreja. Jesus vai, pega um rolo, abre o rolo e lê um texto de quem? De quem? Profeta Isaías, que dizia o quê? O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para, 2 pontos. Que amor é esse que vai encher o meu coração para que o mundo seja transformado? De que amor nós estamos falando? Eu corro o risco de andar com Jesus, de cantar para Jesus, de orar para Jesus e não saber quem é esse Jesus que eu estou falando. Porque de repente esse Jesus tem alguns valores que eu não tenho. E talvez esse Jesus hoje chegasse atrasado no culto. E chegasse atrasado no culto cheirando cigarro e bebida. Não porque ele estivesse cheirando ou fumando ou bebendo alguma coisa, mas porque a agenda dele talvez não fosse a nossa agenda. Porque talvez as pessoas que ele estivesse abraçando e recolhendo pelas ruas, aquilo que estaria na rotina dele, não está na nossa. Porque afinal de contas ele era acusado mais de uma vez de comer com pecadores, de ser glutão e beberrão. A gente quer saber por que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam. Você consegue entender o risco da gente ter mudado a rota sem ter percebido? Aí a gente não sabe, não tem consciência de quem ele é de fato. Pior ainda, a gente não sabe aonde a gente se encontra de verdade. Aonde hoje eu me encontro? Onde eu me encontro? Qual é a minha agenda? Qual é a minha pauta? Quais são os meus valores? Qual é a minha cosmovisão? Quais são as coisas que eu defendo, que eu abraço, que eu trago para a minha vida? Quem eu levo para a minha casa, quem eu não levo? O que eu assisto, o que eu não assisto? Aliás, o que eu assisto por quê? O que eu ouço por quê?
Os pastores que são meus amigos, as conferências que eu vou, as pessoas que eu ando, o que isso tem a ver com a minha vida? Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde eu estou nesse processo de caminhada? Aonde eu peço que esse amor encha a minha vida para que o mundo seja transformado? Que cara de mundo eu quero nessa transformação? Aí vem uma próxima pergunta muito interessante. Rafa, eu vou pedir para você voltar um pouquinho. Volta uma. Mas isso aí. Quando vocês ficarem satisfeitos, forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morarem, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Porque alguma coisa pode acontecer. Pode ir, Rafa, 2 agora, por favor. Eu posso me esquecer de Deus. A minha vida é tão boa que eu me esqueço de Deus. Aí vem a minha pergunta, por favor, não abre nenhum desses versículos, por enquanto. Eu também prometo que a gente não vai ler nenhum, a gente vai terminar cedo o culto, porque você lembra que hoje é meu aniversário, né? Eu estou começando a ficar preocupado lá. Eu estou começando a ficar preocupado com isso, mas assim, então não leia nenhum texto. Vamos lá. Como uma pessoa se esquece de Deus? Como? Não é pegadinha. Se alguém tiver alguma sugestão, pode falar. Eu não vou fazer piada em nada, é sério. Como uma pessoa se esquece de Deus? Oi? Estou muito bem. Vida boa, lindo, maravilhoso, carro legal, férias na praia, restaurante bom, pizza no sábado à noite, hambúrguer na sexta à noite. E eu vou vivendo a vida desse jeito. Me esqueço de Deus. Como mais? Uma autoconfiança, aquilo que o Kaique falou, pô, eu me basto, pô, me legal, pô, beleza, eu me banco. Então, pô, gente, como que coisa, né? Quando eu completei 50 anos, faz 6 anos isso, exatamente hoje faz 6 anos, eu completei 50 anos, por coincidência também caiu no domingo. Eu estava numa angústia de alma tão grande que eu estava numa angústia tão grande, a igreja comemorando. Passaram-se 6 anos, hoje eu comemoro um mês inteiro de aniversário. Um mês inteiro, desde o dia 1º de setembro eu já estou aceitando o presente. E parabéns e tudo mais. A gente não se banca. A gente não se banca. Como mais a gente esquece Deus? Oi, desculpa. Com decepções, poxa vida. Não dá, né? Não dá. Amar Deus é legal. Jesus é muito bom, maravilhoso, mas esse povo, que povo trabalhador, então a gente vive se decepcionando. Como mais? Falta de relacionamento. Eu não consigo ter esse tempo de comunhão, de adoração, de intimidade com Deus. O que mais? Falta de fé. Puxa vida, Deus nunca fez nada para mim, por que eu vou continuar fazendo alguma coisa para Ele? Enfim, fato é, e presta bastante atenção no que eu vou te dizer, porque isso é bastante sério. Todas essas coisas, elas são consequência e não causa. Há algumas consequências na minha vida aonde eu me julgo autossuficiente, aonde eu não quero comunhão com as pessoas, aonde eu me decepciono com as pessoas, aonde eu acho que eu me banco, tudo isso é consequência. Eu oro menos, isso é consequência. Eu não quero mais estar na reunião, não quero, culto é bobagem. Puxa vida, domingo esse calor, 38 graus. Prefiro estar 5 horas na fila da balsa do que estar aqui 1h30. Tudo isso é consequência. Nós nos esquecemos de Deus quando nós nos esquecemos daquilo que é importante para Deus. Todos estes textos, Jó, Ezequiel, Zacarias, Tiago, Malaquias, Êxodo, Salmos, Jeremias, Deuteronômio, 7 textos de Deuteronômio. E fica tranquilo, tá? A gente vai mandar isso daqui no grupo da igreja, para você ter em mãos depois. Todos estes textos estão dizendo do que é importante para Deus.
E quando eu me esqueço do que é importante para Deus, eu me esqueço de Deus. O que é importante para Ele não é importante para mim. O órfão, a viúva, o menos favorecido, não, isso é de Deus, não tem a ver comigo. Tem a ver comigo cantar, levantar a mão, dobrar a mão. A gente se esquece de Deus quando se esquece da responsabilidade que Ele nos deu. E por favor, isso não é veia política, isso não é discurso político, isso não é cosmovisão da minha vida, isso não é o jeito que eu cresci e fui educado. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Quando Deus vira e fala assim: escuta, a reunião de vocês me enoja. As reuniões de vocês para mim é como trapo de imundícia. É esse contexto aqui. Esse é o contexto. Só que a gente imagina que me esquecer de Deus é esquecer dos meus compromissos como filho de Deus. Devoção, unção, oração, comunhão. Isso é compromisso como filho de Deus. Isso tem que estar no meu DNA. Eu estou aqui porque isso aqui me dá prazer, isso me dá alegria. Isso é uma coisa. Não confunda com outra coisa. Estamos falando de duas coisas diferentes. Estamos falando da nossa agenda, que é movida pelo que eu sou. É isso daqui. Isso daqui. Aliás, a expressão da moça é a melhor de todas, né? É isso daqui. Estamos numa discussão muito intensa essa semana, principalmente pela questão da legalização do aborto ou não. E óbvio, né? Qualquer cristão em sã consciência não vai ser favorável, possível ser favorável ou apoiar o aborto em si. Só que a gente esquece e coloca de lado os problemas em torno dessa situação. 70% das mulheres que abortam são cristãs. 70%. A grande maioria morre em clínicas ilegais. Algumas morrem, inclusive, e já são mães de família e deixam filhos órfãos. Gente, o problema é enorme. No Brasil, 1 em cada 7 mulheres fez aborto ao menos uma vez na vida. 1 em cada 7. Então, se aqui entre nós nenhuma fez, tem um monte aí que já fez mais de uma vez. O assunto é complexo. E eu estou pedindo para que Deus enche o meu coração de amor para que eu mude o mundo. Como é que você muda o mundo de um coração angustiado? Pensando no aborto. Como é que você muda o mundo de um coração moído e quebrantado pensando em suicídio? Como é que você muda o mundo das crianças pedindo coisa em farol? Como é que você muda o mundo, no caso como o Alisson deu testemunho para a gente, daquelas pessoas que ficam em frente ao comércio dele, que não conseguem nem ser ajudadas e nem conseguem, por incrível que pareça, ainda atrapalha o que ele está fazendo? Como é que a gente muda o mundo nesse contexto? Como é que a gente muda o mundo dentro do contexto que o Rodrigo trabalha, na missão Intensidade? Como é que a gente muda o mundo que o pastor Mozart, pastor da Igreja Batista, lá no Morro do Sabão, trabalha com comunidade favelada? Eu estou pedindo para Deus para que ele enche meu coração de um amor que mude o mundo. Que amor é esse? Que amor eu estou pedindo? Um amor para cantar mais bonito, levantar a mão, dobrar o joelho, ficar esperando avivamento?
dá voz profética, me dá... Que amor eu estou esperando? Que amor eu estou pedindo? Mais uma, Rafa, por favor. Sustentou-os no deserto com maná. Deuteronômio 8, eu pulei alguns versículos de propósito. Alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. Não. O seu trabalho, o seu emprego, a sua saúde, o seu carro, suas férias bacanas, os restaurantes que você frequenta, é dom de Deus. E em nome disso, você não pode esquecer quem Ele é na sua vida e o que Ele pediu para você ser. Mais um, Rafa, por favor. Porque a lógica é assim: Deus me dá tudo, e eu sou grato a Ele por isso, aí eu acumulo. E eu acumulo, e eu acumulo, e eu quero mais. Um sapato é pouco, eu quero mais. Uma calça é pouco, eu quero mais. Mais de um tipo de macarrão no armário é pouco, eu quero mais. Eu quero mais de uma mistura. E já estou pensando, já estou almoçando, pensando aonde vai ser a janta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu vou acumulando. E aquilo vira o meu direito. Não, eu tenho direito. Afinal de contas, eu trabalho, eu tenho direito. É meu direito. É meu direito ter umas férias, e não quero dizer que não seja, por favor, não coloque palavras na minha boca. Mas a gente começa a brigar por aquilo como se aquilo fosse o meu direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito de furar a fila de todo mundo e embarcar primeiro, porque eu sou Diamond Prime alguma coisa. Aí não sei se você já viu no aeroporto, tem as categorias, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por favor, eu peço que os passageiros das classes 5 e 6 despachem a sua bagagem obrigatoriamente, porque não vai ter espaço para a bagagem de todo mundo na parte de cima do avião. Peraí, a parte de cima do avião não é uma quantidade de bagagem igual para cada passageiro? Então significa que alguém da classe 1, 2, diamante, prêmio, não sei o que lá, está com mala a mais do que eu agora. Mas eu acho que é meu direito. E afinal de contas, eu entrei primeiro no avião, não é mais ou menos assim que funcionava? Funciona? É meu direito. É meu direito. É meu direito. E o melhor restaurante é o meu direito. Você sabe com quem você está falando? Aí a hora que eu acumulo, que eu acho que aquilo é meu direito, eu tenho que brigar para preservar. Porque se hoje eu tenho muito direito que me dá acúmulo, dá trabalho preservar. Dá trabalho manter padrão de vida. Aí como dá trabalho manter padrão de vida, eu tenho que fazer aumentar minhas horas extras. E aí eu tenho que trabalhar mais. Aí o meu tempo em família fica prejudicado, a minha saúde fica prejudicada. Não, mas eu preciso de alguma maneira preservar isso. Eu tenho que lutar com unhas e dentes, as cotoveladas, para que ninguém tome o que é meu. Só que essa preservação tem consequência. Tem consequência. E essa consequência vira um fardo. E esse fardo pesa e exige fé. É um fardo que eu começo a carregar. Quando Jesus vem e fala assim: amigão, anda comigo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. É isso daqui. Para que eu levo? Não leva nada. Vai com a roupa do corpo. Vai, se der tudo errado, sacode a sandália na porta da cidade e mete o pé. Vai para outra. E aonde a gente vai dormir? Não sei. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, a raposa tem sua cova, não sei quem tem não sei o que lá, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus vivia de favor. De favor e sustentado por mulheres. Durma com esse barulho. Durma com esse barulho. Vira um fardo. Por que vira um fardo? Pode mudar, Rafa, por favor. Porque eu acredito de verdade naquilo que eu preservo. Eu acredito. Eu acredito no meu cheque especial, eu acredito no meu cartão de crédito, eu acredito no meu plano de saúde, eu acredito no número VIP que o meu gerente deu para eu falar com ele se precisar,
eu acredito no diretor da minha empresa, aliás, eu acredito no CNPJ da minha empresa, eu acredito que a minha empresa vai colocar o crédito do meu salário no dia certo, eu acredito, logo eu luto para preservar, luto porque isso é o meu direito, é meu direito, eu não abro mão dos meus direitos, eu não levo desaforo para casa, é o meu direito. E quando a gente, e é meu direito e eu tenho direito àquilo que eu venho acumulando. Eu acredito, persevero, porque é meu direito, e como é meu direito, eu acumulo mais. O que eu faço com 25 camisetas diferentes no ar? Se a semana tem 7 dias, e se eu ficasse 15 dias sem lavar roupa, metade do que eu tenho de camiseta já valeria a pena. Por que eu preciso de 80 pares de sapato? Que me leva à última pergunta de hoje. Quem é o seu Senhor? A quem você está servindo com a sua vida? Quem é o seu Senhor? É o príncipe da paz que veio e entregou a vida por você? Aliás, né, como é que isso funciona na minha cabeça? O meu libertador foi morto por um império que acumulava coisa. A Pax Romana. A Pax Romana era muito relativa, né? Depende de que lado da espada você está. Quem é o meu Senhor? Acho que essa é a nossa lição de casa. Aliás, eu não vou responder isso hoje também, porque é o nosso assunto para daqui a alguns domingos. Eu quero conversar com você. Quem é o seu Senhor? Baseado em Apocalipse. Mas eu achei que para hoje ia ficar muito pesado. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Estava tendo a reunião de pauta, olha que interessante, que chique, né? Um pastor que tem reunião de pauta para pregar no domingo. Aí ele estava explicando para a Amanda, para ela ajudar com os slides, mandando o texto para a Thaís, para ela fazer a abertura, para o Kaique para montar repertório. Então, discussão de pauta acontecendo. Aí a Amanda vira com a pérola e diz assim: como é que eu posso colocar essas coisas em prática? Os nossos filhos crescendo do nosso lado, e os nossos filhos, no máximo, como diria o pastor Mozart, faz jejum de danoninho, não sabe o que é chorar de fome por mais de 2 horas. E nós chegamos em casa, apertamos um botão, o portão levanta, eu guardo meu carro, aperto o botão. Como é que a gente educa os nossos filhos? Aí, dentro do contexto que a gente estava, que eu estava semana passada, a resposta que me veio à mente foi baseada numa fala do pastor Mozart, que é pastor lá no Morro do Sabão. Sabe como o amor que pode mudar o mundo pode começar na dinâmica da nossa vida? Sabe a pessoa que eventualmente ajuda você em casa com os trabalhos de casa? Dá um valor a mais para ela conseguir comprar uma coisa diferente para as crianças. Sabe o porteiro do seu prédio? Seja educado com ele. Sabe o gari que de vez em quando está limpando a rua e você passa por ele e ele está com aquele uniformezinho? Se você tiver a oportunidade, volta em casa, pega uma garrafinha de água gelada, dá na mão dele.
Esse é o amor que muda o mundo, é pequenos gestos de amor, inclusive. Gente, o que Jesus veio fazer foi revolucionário. Mudou o contexto, o conceito de tudo. E às vezes a gente não está conseguindo entender isso. A gente quer salvar o Amazonas, legítimo, maravilhoso, lindo, e as plantas de casa morrem de sede. A gente não põe água nos vasos de casa. Começa com o que está perto de você. Começa arrumando o seu armário. Começa desacumulando a vida. Começa desintoxicando a sua despensa. De algum jeito tem que começar. E aí, nas próximas semanas, a gente vai conversar sobre quem é o nosso Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe. Que Ele mesmo nos abençoe. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, aqueles que puderem? Deus nosso Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber esse amor que pretende mudar o mundo. E que o Senhor nos ensine o que tem que ser mudado, Senhor. O que tem que ser mudado começando na minha vida. O que tem que ser mudado começando em quartos escuros da minha alma, que eu não revelo para ninguém. Começa a mudança, Senhor, em mim, nos meus irmãos e nas minhas irmãs, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Essa próxima canção que nós vamos cantar diz muito a respeito do que nos foi falado aqui. Cante com seu coração quebrantado, pedindo para que o Senhor possa nos ajudar.